Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar um pouquinho mais, né, sobre os filmes no ar, né, da mostra que está tendo no Estação Net Botafogo, tá? E hoje eu quero trazer uma coisa bem especial, um filme que tem uma história, que tem um roteiro muito instigante, muito bacana, que te prende a atenção do início ao fim. É um filme chamado Alma em Suplício, tá? O título em português é esse, tá? E ele é estrelado pela Joan Crawford, né? Joan Crawford foi uma atriz que começou no cinema mudo, depois ela conseguiu resistir à mudança do mudo para o falado, virou uma atriz muito conceituada, né? Mas dizem, né, a filha adotiva dela, Christina Crawford, né, escreveu um filme chamado Mamãe, escreveu um livro chamado Mamãezinha Querida, né, que falava como a Joan Crawford era, né, e a Joan Crawford era considerada essa Christina Crawford, né, a filha adotiva dela, falava que a Joan Crawford foi uma mãe muito ruim para ela, tá? Que o negócio foi realmente bem complicado. Teve até um filme que contou essa história também, chamado Mamãezinha Querida, onde a Faye Dunaway, né, fazia a Joan Crawford, né? Então a gente sempre teve aquela má impressão, né, da Joan Crawford por causa dessa desse livro da Christina Crawford, né, da filha adotiva dela, chamado Mamãezinha Querida, tá? Agora, isso foi a vida pessoal dela, isso daí é uma das. A filha adotiva é a versão da filha adotiva, né? A gente não pode também botar a mão no fogo aqui e dizer que a Joan Crawford era o cão chupando manga só por essa versão, né? A gente teria que, de repente, ter uma base um pouco mais sólida para poder compreender isso. Agora, a menina também, de repente, não ia escrever coisa inventada da cabeça dela também, né? Sabe-se lá, né? Mas tem essa questão polêmica aí no final das contas. Mas o que acontece? Esse filme, tá, gente? Esse filme, ele é muito interessante. Ele conta a história, né, de uma mulher. O filme começa com um assassinato, né? Aparentemente, ele é cometido por uma mulher chamada Mildred, tá? Que é interpretada pela Joan Crawford, né? Ela sai da casa onde o cara foi assassinado, vaga por aí, se encontra com um sujeito que está sempre paquerando ela, está sempre atrás dela, cortejando ela. Ela leva esse sujeito para casa da praia e some, deixa o sujeito lá sozinho com o corpo, né? E desaparece, né? Tipo assim, para incriminar o sujeito mesmo, entendeu? Com a intenção de incriminar o sujeito mesmo. Só que a polícia acaba não, vamos dizer assim, engolindo essa teoria, né? E chama ela para conversar. E ela, o que acontece? A polícia falou: a gente já achou o assassino é o teu ex-marido, né? Ela, não, mas não pode ser meu ex-marido. Foi o cara mesmo que ela acabou botando lá. Ela começou a dizer, forçar a polícia a acreditar que tinha sido o cara que ela tinha transformado em bode expiatório, tá? Mas aí a polícia não acreditou muito nessa ideia, né? E aí ela começa a contar a história que vai culminar naquele assassinato. Então o que acontece? Ela era uma dona de casa, ela tinha uma filha caçula e uma filha um pouco mais velha. Ela mimava demais a filha mais velha, o marido não aceitou aquilo e o marido foi embora, né? Aí esse cara que ela tentou incriminar, ele ficava paquerando ela o tempo todo, esse negócio todo. E aí ela estava desempregada, né? Estava com duas filhas para criar, ela começou a trabalhar como garçonete. Ela foi avançando, progredindo, né, naquela profissão e daí ela acabou virando dona de restaurante. E aí ela acaba comprando uma casa, né? A casa custava só US$ 10.000, gente. Isso lá em 1940 e vai bolinha, entendeu? Quer dizer, para os nossos padrões hoje seria baratíssima, né? Naquela época deveria ser uma coisa cara, porque também de repente o salário das pessoas era muito mais baixo que o de hoje, né? Mas é muito engraçado você escutar uma casa nos Estados Unidos custa só US$ 10.000, né? Mas deixa quieto. Aí o que acontece? Ela pega essa casa, ela transforma essa casa num restaurante, né?
E aí ela começa a o restaurante dela começa a dar certo, ela abre outro, outro e outro, e ela vira dona de uma rede de restaurantes, né? E ela acaba se casando com um sujeito que vendeu o restaurante para ela, que vendeu a casa para ela fazer o primeiro restaurante. Ela acaba se casando. O problema é que ela nunca teve um relacionamento bom com a filha, porque quando ela descobre que a filha quando a filha descobre que ela mexia com comida, mexia com restaurante, coisa e tal, ela passou a achar a mãe uma gentinha, gente de mais baixo nível, né? Mesmo que a mãe desse tudo do bom e do melhor para ela, desse uma vida altamente elitizada para ela com o dinheiro do restaurante, né? Então a filha era novamente uma fêmea fatale aparecendo aí, tá? Agora uma pós-adolescente de 17 anos, né? Que era o cão chupando manga também. Mais uma fêmea fatale para a coleção aí das fêmeas fatales do cinema noir, né? E aí a gente vai vendo essa história se processando, não é? É uma história com muitos, como a gente pode falar, com muitos floreios, com muitas situações, mas é uma história que você vai acompanhando passo a passo, tá? Uma história bem interessante, entendeu? Uma história bem instigante, que prende bastante a tua atenção e você vai acompanhando ela. É uma história que flui muito fácil, tá? Uma história muito bem escrita que flui muito fácil, a gente pode falar isso. E aí, no final das contas, o que acontece? Aquele cara que era o dono da casa que ela comprou para fazer o primeiro restaurante começa a gastar o dinheiro dela, né? Ele é tipo assim, de uma família, vamos dizer assim, tradicional, mas decadente. O cara tá duro, tá sem dinheiro. E ele também começa a se envolver com a filha dela, que é o cão chupando manga, né? Isso daí que é interessante, né? O cara parece ser um pai postiço, mas no final das contas ele estava usando a filha como amante, né? No caso, né? Ele vai se separar da mulher, entendeu? Porque vai se mostrar que ele não é um sujeito de bom caráter. Aí depois a outra bota a filha para fora de casa, porque a filha simulou um golpe de barriga, entendeu? Para poder extorquir dinheiro de uma família rica, para poder ir embora de casa e ela ter o dinheiro dela. Aí a mãe expulsa ela de casa. Depois a mãe se arrepende, né? Ela quer botar a filha de volta para dentro de casa de novo, então ela casa de novo com o cara com quem ela se separou, né? Porque o cara e a menina se davam muito bem, ela não percebia que os dois eram amantes, né? Então essas coisas todas foram acontecendo até chegar um momento final, né? Dando os spoilers aqui, tá? Que é filme de. Pô, o filme já tem. Deve ter o que? Uns 70 anos o filme, né? E aí o que acontece? A coisa vai terminar. Vai culminar nesse homicídio. Que na verdade o que acontece? O cara, quando volta a se casar com ela novamente, ele quer um terço dos negócios, né? Ele acaba extorquindo também a personagem da Mildred, né? Que a Joan Crawford faz, né? E aí o que vai acontecer? Quando ela descobre que tem, ela acaba descobrindo que tem um desfalque nos restaurantes dela que é provocado por esse marido aí que já tem um terço dos negócios. Ela vai conversar com o cara, vai na casa da praia onde que era do cara, que o cara tinha, e ela encontra lá o cara aos beijos, né, com a filha dela, né? E a filha dela diz que vai casar, que ele vai se separar da mãe, que vai casar com ela, aquele negócio todo. Só que o cara fala que não vai casar com ela, chama a menina de vadiazinha mesmo, né? Coisa e tal, né? A menina realmente não tinha uma boa índole, né? E a garota faz o quê? Passa fogo no sujeito, é ela que assassinou. Foi a filha da Mildred que acabou assassinando, né? A vítima aí que aparece sendo morta no início do filme, né? E aí o filme termina com a menina sendo presa, né? Não tem outra coisa para se falar aí, para se fazer, né? No caso, né? Então é uma história muito bem trabalhada, tá, gente? Eu tô falando aqui por alto, tá? Mas a história é cheia de detalhes, cheia de nuances, entendeu? Uma história muito bem construída, uma história muito bem amarrada, tá? Tem lances muito interessantes, além desse fio condutor que eu passei para vocês aí, da narrativa, tá? E é um outro filme que eu recomendo bastante, né?
É um filme que você pode ver John Crawford no esplendor da sua beleza ali também, bem jovem ali, já uma mulher com uma certa idade, já não é mais uma pós-adolescente de 20 e poucos anos, né? Porque ela é do cinema mudo, né? Mas aí você também vê que ela ainda estava muito bonita, né? Nessa década de 40 aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e vamos conversar mais sobre filme no ar com vocês aí futuramente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.